Bem-vindo! É um prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, pois sua participação é fundamental e nos ajuda muito. Fique atento e acompanhe de perto, pois vamos mergulhar em uma incrível narrativa que revela o poder de Deus em ação na vida de seu povo. Não se esqueça de interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Sua contribuição enriquece ainda mais essa experiência coletiva. Esteja preparado? Vamos começar. Pergunta 1. Qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? A. Gênesis. B. Êxodo. C. Levítico. D. Deuteronômio. Tempo. Resposta correta. A. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e conta a história da criação do mundo, da queda do homem e da história de Noé e do dilúvio. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Pergunta 2. Qual é o nome do monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? A. Horebe. B. Nebo. C. Sinai. D. Pisga. Tempo. Resposta correta. C. O Monte Sinai é o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai por 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 19 a 20. Pergunta 3. Qual é o nome do rio que separava o povo israelita da terra prometida? A. Nilo. B. Jordão. C. Eufrates. D. Tigre. Tempo. Resposta correta. B. O rio Jordão é o rio que separava o povo israelita da terra prometida. Os israelitas atravessaram o rio Jordão sob a liderança de Josué depois de saírem do Egito. Josué capítulo 3 a 4. Pergunta 4. Qual é o nome do primeiro rei de Israel? A. Jeroboão. B. Salomão. C. Saul. D. Davi. Tempo. Resposta correta. C. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo depois que eles reclamaram de Samuel, que era o juiz de Israel. Saul foi ungido rei por Samuel em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Pergunta 5. Qual é o nome do filho de Davi que se tornou o rei mais sábio de Israel? A. Salomão. B. Absalão. C. Amnon. D. Adonias. Tempo. Resposta correta. A. Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu sabedoria e entendimento além de tudo o que qualquer outro homem já teve. 1 Reis capítulo 3, versículo 1 a 15. Pergunta 6. Quem foi o primeiro filho de Adão e Eva? A. Abel. B. Caim. C. Sete. D. Enoque. Tempo. Resposta correta. B. Caim era um agricultor, e seu irmão Abel era um pastor. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus só aceitou o sacrifício de Abel. Caim ficou com raiva e matou Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8. Pergunta 7. Quem foi o filho mais novo de Jacó? A. Ruben. B. Simeão. C. José. D. Benjamim. Tempo. Resposta correta. D. Benjamim. O filho mais novo de Jacó foi Benjamim. Ele era irmão de José. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Pergunta 8. Qual dos 10 mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe? A. Primeiro mandamento. B. Terceiro mandamento. C. Quinto mandamento. D. Sétimo mandamento. Tempo. Resposta correta. C. Quinto mandamento. O quinto mandamento é:
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pergunta 9. Quem foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na saída do Egito? A. Abraão. B. Moisés. C. Davi. D. Josué. Tempo. Resposta correta. B. Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na saída do Egito e conduzi-los pelo deserto em direção à terra prometida. Êxodo capítulo 3 a 4. Pergunta 10. Quem foi conhecido por sua força sobrenatural e por ter derrotado um leão? A. Sansão. B. Samuel. C. Elias. D. Jonas. Tempo. Resposta correta. A. Sansão foi conhecido por sua força sobrenatural e por ter derrotado um leão com as mãos nuas. Juízes capítulo 14, versículos 5 a 6. Pergunta 11. Qual foi o nome da mulher que se tornou a esposa de Isaque? A. Sara. B. Rebeca. C. Raquel. D. Lia. Tempo. Resposta correta. B. Rebeca. Isaque casou-se com Rebeca, que foi escolhida por Deus para ser sua esposa. Gênesis capítulo 24, versículo 67. Pergunta 12. Qual foi o profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? A. Elias. B. Isaías. C. Jeremias. D. Ezequiel. Tempo. Resposta correta. A. Elias desafiou os profetas de Baal a provar o poder de seus deuses no Monte Carmelo, resultando na manifestação do poder de Deus através do fogo. 1 Reis capítulo 18 a 20. Pergunta 13. Qual dos discípulos de Jesus negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar? A. João. B. Tiago. C. Pedro. D. André. Tempo. Resposta correta. C. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar, como Jesus havia predito. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Pergunta 14. Quem foi o autor do livro de Provérbios? A. Moisés. B. Davi. C. Salomão. D. Isaías. Tempo. Resposta correta. C. Salomão. O livro de Provérbios foi principalmente escrito por Salomão, conhecido por sua sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Pergunta 15. Qual é o versículo conhecido como o versículo de ouro da Bíblia, que fala do amor de Deus? A. João capítulo 3, versículo 16. B. Gênesis capítulo 1, versículo 1. C. Mateus capítulo 5, versículo 3. D. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tempo. Resposta correta. A. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido que fala do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta 16. Qual foi o profeta que foi engolido por um grande peixe após tentar fugir de Deus? A. Isaías. B. Jeremias. C. Jonas. D. Ezequiel. Tempo. Resposta correta. C. Jonas foi engolido por um grande peixe depois de tentar fugir da missão que Deus lhe havia dado. Ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1 a 2. Pergunta 17. Qual foi o local onde Jesus realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho? A. Belém. B.
Jerusalém. C. Nazaré. D. Caná da Galileia. Tempo. Resposta correta. D. Jesus realizou seu primeiro milagre em um casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 a 11. Pergunta 18. Qual dos apóstolos negou a ressurreição de Jesus até ter um encontro pessoal com ele? A. Pedro. B. Tiago. C. Tomé. D. João. Tempo. Resposta correta. C. Tomé, também conhecido como Dídimo, inicialmente duvidou da ressurreição de Jesus até que ele próprio viu e tocou as marcas dos pregos. João capítulo 20, versículo 24 a 29, pergunta 19. Qual dos discípulos de Jesus era um cobrador de impostos antes de se tornar seguidor de Jesus? A. Pedro. B. João. C. Mateus. D. Filipe. Tempo. Resposta correta. C. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Mateus capítulo 9, versículo 9. Pergunta 20. Quem liderou os israelitas na conquista da terra prometida após a morte de Moisés? A. Calebe. B. Elias. C. Gideão. D. Josué. Tempo. Resposta correta. D. Josué. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da terra prometida, atravessando o rio Jordão e enfrentando diversos desafios. Livro de Josué. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Obrigado e até o próximo vídeo.